Galera, bom dia. Vamos começar a nossa aula de hoje do dia 5/6, né? Terceiro ano, primeiro horário. Na última aula da semana passada, nós estávamos trabalhando sobre solos, tá? Trabalhamos até slide 25. Então, slide 25, tá? Então, nós vamos continuar trabalhando com a questão de solos. Essa primeira parte ainda continua naquela de mais conceitual, tá? Depois vem com alguns impactos ambientais, coisas assim. Só um momento. Aí. Bom, só dando uma retomada aqui, ó, é a parte de kárstico que a gente vai trabalhar hoje, tá? Na semana passada, nós trabalhamos... Só um pouquinho aqui. Já funciona. Foi latossolo, depois foi argissolo. E hoje a gente começa com o kárstico. Então, vamos lá. Galera, esse tipo de solo kárstico, ele é um solo com alta fertilidade, tá? Geralmente esses solos que apresentam já um excesso de calcário, já são solos mais férteis. Imagina só esse aqui que é só calcário, né? Então aqui nós temos uma grande concentração de cálcio nesse solo. Então tem muitos lugares que o solo, por natureza, deveria ser ácido, né? Igual nas nossas regiões de cerrados. E às vezes ele pode não ser ácido porque você tem a presença desse calcário no solo, tá? É uma calagem, acaba fazendo uma calagem, tá? Aqui nessas regiões de solos kársticos, né, o grande inimigo dele é a água. Por quê? Porque a água, em regiões onde você tem esse excesso de calcário, ela começa a construir cavernas, né? Então aí você tem uma destruição do solo na parte inferior dele, beleza? Então esse solo ele é fértil, tem a limitação dele que é a questão da água, onde você tem a formação dessas cavernas, né? E no Brasil nós temos ele na região do Polígono das Secas, que pega a região nordeste e parte do norte de Minas ali, muito forte, e também na região norte do país, né? Por quê? Retomando lá na geologia, né, que a gente já viu isso. No passado, bem distante aí, durante o período devoniano, lá no Paleozoico devoniano, aquilo ali tudo era fundo de mar. E hoje foi surgido e está exposto aí, né? Mas no passado aquilo ali era fundo de mar. Então, nós tínhamos deposição de calcário nessa região todinha. Por isso que nós temos na região nordeste, que é tanto de cavernas, né? A região norte de Minas, não sei quem já conheceu, já foi para o lado de lá, mas aquela parte de Montes Claros, o noroeste também, ali entre Paracatu com Unai, aquele pedaço ali tudo tem cavernas também, tá? Mas é porque lá no passado também era fundo de mar, tá? Há milhões de anos atrás. Isso aqui mostra um relevo kárstico. Então, esses lugares onde você tem esse tipo de solo aqui, eles vão explorar ele, tá? Retira o calcário, vão usar produtos químicos para poder conseguir fazer ele ficar branquinho do jeito que a gente vê, né? Ele pode ser usado na construção civil, né, com gesso, ele pode ser usado também para correção de solos, né, por meio da calagem, tá? Então, tem vários usos aí que podem ser feitos com esse solo kárstico. Aqui, ó, você vai observar que tem o calcário embaixo e em cima dele tem um solo avermelhado. Então, esse solo que está aqui em cima, ele não é originário do lugar, entendeu? Então, não seria aquele solo que a gente chama de zonal, né? Ele não é zonal, ele é azonal. Aqui em cima forma uma espécie de colúvio. Isso aqui está vindo de algum outro relevo, de algum outro lugar, né, bem distante, tá? E aqui não está branquinho porque ele está sujo com o sedimento que vem de cima. Mas daí eles fazem a limpeza dele, ele fica branquinho do jeito que a gente vê aí, o cal. Outro tipo de solo, solo hidromórfico. Os solos hidromórficos, o que marca a presença dele, né, é o excesso de água desse solo. Então ele tem uma coloração assim bem acinzentada por conta do início que a gente tem da redução do ferro, entendeu? Então ele começa a ficar acinzentado, depois ele começa a ficar amarelo, depois ele ficaria vermelho, do jeito que a gente conhece os solos que são ricos em ferro, tá? Aqui nessas áreas de solos hidromórficos, gente, são solos orgânicos. Então são excesso de matéria orgânica misturado ali com algumas áreas de brejo. Então por isso que esse solo ele é bom para o plantio. Então essas áreas assim também são áreas que são protegidas, né? São áreas geralmente áreas de nascente, o que a gente chama de brejo, né? São pequenas áreas assim bem úmidas que a gente tem nas cidades. Até nas cidades tem isso aí, tá? Então essas áreas assim, elas são áreas que você não poderia desmatar. Só que como o solo é muito bom, o que as pessoas fazem? Elas fazem um dreno, que é um rasgo no solo, para poder aquela água que estaria ali na superfície, ela migrar toda para dentro desse dreno, e aí você tem a formação de um córregozinho ali, né? E aí aquela umidade toda do solo, ela vai
ser reduzida. Aí você tem um solo muito bom e agora sem a presença da água. Então o pessoal está fazendo isso para plantar, plantando em solos hidromórficos, tá? Então olha aqui, isso aqui é um solo hidromórfico, isso aqui é uma região de vereda, tá? A vereda é uma nascente de área de chapadas. Aquelas regiões de planaltos tabulares mais retas, né? Então as nascentes que a gente tem ali, ela é desse jeitinho aqui, tá? Então você tem a presença aqui do buritizal, que é um tipo de palmácea. Essa gramínea aqui ela é chamada de ciperácea, né? E você tem essa área aqui onde você tem uma saturação ali da região com água e forma uma nascentezinha. Então eles fazem um dreno, porque esse aqui, gente, é onde está mostrando o brejo, né? Como a gente chama, que é a vereda. Mas isso aqui é tudo encharcado, onde está a gramínea. Se você pisar ali, seu pé afunda até o joelho, entendeu? Então eles fazem um rasgo e tiram essa umidade toda dessa região aqui e começam a plantar, né? Quando eu fiz graduação, eu trabalhei com erosão superficial, que era aquela erosão só por cima do solo mesmo, né? E aí as nossas áreas de pesquisa eram duas cidades aqui, perto de Uberlândia, que era Romaria e a região de Iraí de Minas. Não sei se vocês já foram nessas cidades, que é bem pequenininhas cidades. E aí tinha uma delas que a gente tinha uma estação bem perto de uma área dessa aqui de vereda, né? E lá o dono da propriedade, né, que deixou a gente fazer pesquisa lá, ele fez o dreno e plantou soja na vereda quase que inteira, entendeu? Então, assim, não pode fazer isso, tá? Essas áreas de veredas com solos hidromórficos, elas são protegidas por lei ambiental. Tem a antiga da década de 60, que ela já era protegida, e tem a nova, que é de 2013, né, do novo Código Florestal, que ela mantém a proteção das áreas de veredas. Se você drenar isso aqui, você está matando uma nascente. Aí, tá vendo como fica o solo dela fora daquela área que está mostrando brejo ali, a água, tá vendo? Então, ele fica tudo encharcado. Quando faz o dreno, aí forma aqui uma região já com concentração da água. Então, você concentra a água, né? Forma um canal preferencialzinho ali. Solos alomórficos. Os solos alomórficos são aqueles onde você tem uma grande concentração de sais, né? Então, é muito comum em regiões áridas e semiáridas por conta da questão da evaporação intensa, né? Então, você tem um lago, esse lago vai só evaporando. Como a região de aridez não tem chuva, então a drenagem que faria, né, a manutenção daquele lago, ela também vai evaporar bastante. Então, você não tem a manutenção daquele lago. E o lago vai só secando, secando, e os sais vão acumulando no fundo desse lago. Aí forma esses solos alomórficos, tá? E outra região que nós temos também esse tipo de solo seria nas regiões de praia, né? Nas áreas litorâneas. Porque a água do mar, ela também faz o solo ficar ácido. E, inclusive, ela contamina até lençóis, tá? Quando você vai fazer um poço ali para poder retirar a água do solo, né? Se for em área litorânea, você tem um limite de profundidade que você pode fazer esse poço. Porque senão você vai começar a pegar água salgada, porque ela infiltra no solo também, entendeu? Você tem um percentual de para cima que é doce, para baixo é salgada por conta de influência do mar, tá? Então, esses solos alomórficos, eles são solos de baixa fertilidade. Se você faz a irrigação também de uma forma excessiva, você está jogando sais minerais por cima do solo. Aí esse solo ele pode ficar também comprometido, tá? Ele perde a fertilidade. Aí tem que retirar toda a camada por cima do solo, fazer recomposição de matéria orgânica, e fica bem caro para poder fazer isso. Então tem que tomar muito cuidado com o uso de solo. Esse aqui, por exemplo, é um solo alomórfico. Essa camadinha branca também que a gente vê nesse ponto aqui, aqui, do lado de cá, são acúmulos de sais. A única solução, gente, é retirada dessa camada aí. Não cuidou antes, né? Isso aqui é a região nordeste, ó. Então a região do lago, tá vendo? Ela vinha até aqui, ó, na frente, ia lá atrás. Secou e só sobrou esse aqui, porque às vezes fica até 5 anos sem chuva, então ele vai secando. Essa parte branca aqui é acúmulo de sais também. Solos aluvionares. Esse aqui, às vezes observando um rio, coisa assim, né? Você pode ter visto, né, sobre eles, tá? São aqueles solos de origem fluvial que eles vêm dentro dos rios e aí você vai ter um depósito de areia. Com o tempo começa a aparecer lá vegetação, é quando ele já está estabilizado, tá? Então, depósitos aluvionares, eles acontecem dentro dos rios, tá? Um exemplo gigante que nós temos é a própria Ilha do Marajó, né? Na região ali do Pará, em que os sedimentos que formaram ela estão vindo dos Andes, da margem direita e da margem esquerda do Rio Amazonas, tá? Então, seria ali, nós temos um solo que ele não tem horizonte B, né, desenvolvido, ele é muito jovem, né? Ele tem só aquela porção de areia dentro do rio mesmo, tá? Pode depositar areia, pode depositar cascalho.
Esse cascalho de areia que ela deposita dentro desses rios é o que a gente faz uso comercial dele, tá? Para construção. Aquele que é feito na praia, né? Igual pegar areia da praia para construir, né? Você não pode fazer isso porque tem sal e o prédio cai, porque já fizeram isso, né? Década de 90, o Sérgio Naia fez isso, construiu um condomínio inteiro com areia da praia. E os prédios caíram todos, entendeu? Então, isso foi um maior transtorno, certo? Então, o negócio tem que ser de água doce mesmo. Quando você tem energia maior no rio, ele vai transportando os sedimentos. Aí ela começa a cair energia, porque igual a chuva para, aí o cascalho deposita e o mais leve vai embora, a areia. Aí lá na frente reduz mais energia ainda, aí a areia vai e deposita também, beleza? Porque também é um depósito de areia grossa do lado de cá e cascalho do lado de lá. Ó. Dois depósitos ao mesmo tempo. Antes de eu continuar aqui, gente, deixa eu só fazer uma coisa antes que eu esqueça, tá? Wellington, Oi. aquela região da cidade de Sacramento, que tem aquela caverna grande, conhece? Conheço. A Gruta dos Em Palhares. Minas Gerais? É a Gruta dos Palhares. Aquela lá não é não. Aquela ela é arenítica. Você perguntar, era isso? Eu não esperei você perguntar, já dei a resposta. Vou falar. Era isso? Eu queria saber como que surgiu. Ah, tá. Não, ali seria de retirada de sedimentos. Ela é mais tempo ainda para se formar. É a Gruta dos Palhares, porque ela é formada de arenito. Então, aquela areia que estava lá, por falta de sedimentação, entendeu? Tem lugares que tem mais sílica, outras não. Ela foi formando aquela caverna. Aquela lá é arenítica, ela é diferente. Geralmente, as que a gente tem, assim, as mais comuns, elas são de calcário. Né? Aquela eu já visitei umas 3 vezes, né? Porque eu fiz geografia, ela é muito interessante também. Obrigada. Nada. Pessoal, eu vou passar para vocês aqui. Deixa eu só achar aqui, porque meu computador está meio doidão. Quero pôr o chat aqui. Acho que deve ter. Eles estão aqui sumiu. Tem que estar tudo diferente. Não sei o que aconteceu com o meu computador. Vai no chat ali, por favor, e coloca o nome de vocês para poder colocar no diário. Tá? É a lista de presença. Porque daí o chat fica gravado e depois daqui eu pego e passo para o diário. Obrigado, gente. Vou voltar lá, né? Ó, outro solo que nós temos também, que inclusive no Brasil tem dele, é o chamado gleissolo, tá? O gleissolo é quando você tem horizonte A, que ele é bem rico em matéria orgânica, ele é preto, né? De tanto matéria orgânica que ele tem, tá? Então, é como se fosse um mini Chernozem, que é o solo mais fértil do mundo. Só que o Chernozem, o horizonte A dele tem 2 metros, né? O gleissolo vai ter ali no máximo uns 50 centímetros de solo de horizonte A, então ele é bem superficial, tá? E a diferença dele é porque ele é muito preto em cima e embaixo você tem a tonalidade normal ali do solo, beleza? Então aqui nós temos um solo assim, ó. Então olha aqui, horizonte A vai daqui, desse lugar onde está o lápis, até chegar aqui em cima, tranquilo? Daqui para baixo é o horizonte B. Então seria um excesso de matéria orgânica no horizonte A, o tanto que ele está preto, tá vendo? Então é chamado de... Wellington, você não tá compartilhando tela. Esqueci aqui, peraí então. É porque eu tinha tirado, né? Vai ser o... Aí, apareceu agora, né? Sim. Tá, então deixa eu voltar lá. Aqui é só informação, né, que eu tinha passado para vocês com relação a 50 centímetros de horizonte A. A imagem é essa aqui. Ó. Então, desse lápis aqui para cima, a gente tem o horizonte A, que está preto, de matéria orgânica. E daqui para baixo começa o horizonte B. Né? Então, significa que aqui em cima está escuro assim, é por questão de interferência externa, né? Ou água, bastante umidade. Então, esses solos assim, eles representam umidade excessiva também. Cambisolo.
O cambissolo é como se fosse um latossolo jovem, tá? Ele é pouco desenvolvido, beleza? Aqui no caso, gente, esse solo, às vezes num perfil dele, quando a gente vê a imagem, até tem alguns ali que vem escrito isso, que ele é chamado de horizonte B incipiente, ou seja, ele é um B em formação. Então, no cambissolo você tem o horizonte A, tem o horizonte B também muito pequenininho, tem o C e tem o R, tem todos os horizontes. Mas o latossolo, lembra que tem o A, o B gigantão, o C e o R, né? O cambissolo não. Ele tem todos os horizontes, mas o B dele ainda está em formação. Daqui milhões de anos, isso aqui pode se tornar um latossolo, beleza? Então tem todos os horizontes, mas o horizonte B ele ainda não está totalmente transformado, tá? É igual aqui, ó. Horizonte A, aí o BI, que é o B incipiente, depois já começa o C e lá embaixo que vem o R, a rocha sã. Esse aqui em cima formando o A, você tem a presença de matéria orgânica, o B incipiente, que é esse aqui, e aqui já começa com o C. O C aqui está misturado com o R já, tá? Também está em processo de formação ainda. Por isso que está esse R. Aqui em cima o A, o B, tá vendo? O B tem 45 centímetros. Ó. Depois vem o C, e daqui para baixo já começa o R. Então, o horizonte B, sendo pouco espesso, cambissolo. Se ele fosse bem espesso, bem profundo, latossolo. Tá vendo que é muita regrinha, é muita coisinha de decoreba, tá? Essa questão de solos aqui, gente, para vestibular ela cai. Enem ela não cai. Mas para vestibular, isso aqui é decoreba purinha, né? Aí você tem que ficar lendo aquilo, tentando decorar isso aqui, né? Que daí vai. Para Enem, o que cai é a segunda parte aqui da aula. Tá? Litossolos. Os litossolos, eles são solos que são pouco desenvolvidos e são rasos. Então, geralmente, ele é encontrado em áreas de serras e montanhas, né? Em áreas que são mais inclinadas, tá? Então, você tem ali um horizonte A em cima do horizonte R e pode, às vezes, acontecer de início de formação de um horizonte C, entendeu? Então, ACR ou AR, certo? Aqui o temperismo físico, ele impera, tá? Porque, geralmente, ele é muito comum de áreas que são de desertos, de semidesertos, mas ele acontece também em áreas úmidas, né? Na nossa região, por exemplo, Serra do Mar, Serra Geral, os solos lá, eles são litossolos, né? Porque são de áreas bem inclinadas, tá? Então, aqui, por exemplo, estou mostrando o horizonte A. Aqui já começa com o C. Aqui vai ter no máximo uns 10 centímetros de horizonte A, tá? Aqui já começa o C e já passa para R. Ó. Então, isso aqui é um litossolo. Coluviosolo. Coluviosolo é um solo coluvial. Aquele solo onde você tem a formação dele aqui, sofre processo erosivo, ele vai parar a quilômetro de distância, né? No passar dos milhões de anos isso vai acontecer, tá? Então, colúvio é quando você tem, por exemplo, um solo, de repente, branquinho na propriedade. E você pensa assim, mas lógico, com conhecimento geológico, né, gente? Tendo carta, alguém fez estudo, alguma coisa assim. O solo aqui é basalto. Por que tem esse solo branco aqui em cima, sendo que o solo deveria ser vermelho, né, que é o terra roxo derivado de basalto? E aí tem que analisar o relevo vizinho. Aí lá na frente tem uma serra, né? E aquela serra pode ser formada de calcário, e esse calcário ele migrou até chegar naquele lugar. Então aquele solo que não é originário daquele ponto é chamado de colúvio, né? Ou solo coluvial. Beleza? Aqui, por exemplo, né? Esse solo que está aqui, ó, nem está tão distante. Ó. Esse solo com certeza não é da formação dessa área aqui embaixo, da rocha que está embaixo dele. Ele está vindo lá de cima da serra. Então, esse aqui é um solo coluvial. Então, gente, colúvio é quando o solo ele não é daquele lugar de destino e está na superfície. Quando a gente fala de solo aluvial, que são os alúvios que a gente viu anteriormente, ele é dentro do rio, né? Então, aluvial dentro do rio, coluvial na superfície. Principais solos férteis do Brasil e do mundo, né? Esse aqui, gente, é muito cobrado em vestibulares, tá? Qual é o solo mais fértil do mundo? Ele chama Chernozem, tá? Ele é um solo de origem glacial. Então você tem ali, né, uma região onde você tem as geleiras em cima das montanhas. Durante o verão aquilo tudo derrete. Tudo aquilo desce em direção ao fundo do vale, às vezes né, igual nos Estados Unidos, na Rússia, na Ucrânia. Essas regiões são planas, né, na parte de baixo. E aquela umidade toda faz com que aquela graminha ela seja decomposta, porque essa aqui é a região das pradarias e das estepes, né? Então ela vai ser decomposta e aquela matéria orgânica vai sendo agregada ao solo, isso acontecendo em milhões de anos. Aí você tem um horizonte ela A, em torno de 2 metros, né, com esse horizonte A, muito fértil, né? Então essa área onde você tem o solo Chernozem, ela fica na Ucrânia com a Rússia, né? Ela é considerada a celeira agrícola da Europa, tá? É a região onde tem uma produção muito forte ali das culturas temperadas, tipo centeio, cevada, trigo, a beterraba, a batata, né?
E isso serve como alimentos para a Europa inteira. Tá? Então, é uma grande produção que acontece na Ucrânia e já em direção à Rússia, dessas áreas com esse solo fértil desse jeito aí. Certo? Esse solo tipo Loess, o Loess também ele é um tipo de solo muito fértil. A China ela surgiu nas margens do rio Huanghe, que é o Rio Amarelo. Rio Amarelo por quê? Porque os sedimentos do solo do lado dele é todo amarelado. Esse solo amarelado é o solo tipo Loess. Então o vento depositou essa argila amarelada nessa região, e aí você tem ali uma grande quantidade de matéria orgânica, né, pela própria questão da alta vazão do rio Huanghe. Então ele ficou bem fértil e com isso nós temos ali uma produção, né, bem alta, tá? Pessoal, não esquece da lista de presença, tá? Assina lá todo mundo. Esse aqui, não sei se não pulei nenhum. Esse aqui é no Brasil, é o segundo solo mais fértil do Brasil, tá? Então ele fica na região nordeste do Brasil, né, conhecida ali como sendo a região da zona da mata, né, do litoral. Como ali era fundo de mar, você tem um excesso de calcário no solo. Entendeu? Isso foi muito bom para o solo. E o tipo de solo ali, gente, ele é basicamente formado por gneiss, né? Tem um pouco de granito também, mas mais gneiss. Que são rochas que têm muitos minerais. Então, ela é rica em minerais, tem a chuva e ainda tem calcário. Então, são solos muito bons, né? O início da exploração econômica do Brasil, inclusive, ela vem aqui. Porque da produção da cana justamente no litoral. Porque o solo era muito bom e você tinha precipitação, entendeu? A cana-de-açúcar se desenvolve na região nordeste, na zona da mata, justamente por conta do tipo de solo. Esse solo é chamado de massapê, tá? É um solo de mistura de gneiss, que é uma rocha metamórfica do granito, mais o calcário, tá? Então seria gneiss mais calcário, é o massapê. Esse aqui é o solo mais fértil do Brasil, tá? É chamado de terra roxa. Lembra que lá durante o período paleozoico, né? Paleozoico não, Mesozoico Jurássico, a gente teve aquela fenda que sabe onde hoje é o Rio Paraná, o magma saiu dela, vem os agentes externos e transforma essa rocha no solo. Esse solo que é a terra roxa, tá? Então nós temos aqui um solo muito bom, muito rico em minerais, e nós temos uma questão da chuva das áreas tropicais. E aí tem uma cultura que ela agradece esse tipo de condição, que é o café. Porque o café ele precisa do período nosso de inverno, que é o período da seca, né? Que durante a seca ele vai hibernar, a hora que começa as primeiras chuvas, ele entende que ele solta a floração dele, começa com o frutinho do café a partir dali, entendeu? Nós temos solo bom, que ele é um solo terra roxa, e nós temos também a questão do clima favorável. Então, a cultura do café ela desenvolveu por conta também do solo da região. E esse aqui, gente, é o solo salmourão, tá? O salmourão é desenvolvido basicamente por granitos, em alguns lugares também por gneiss, mas é mais por granitos. Então, esse solo ele deveria ser bom naturalmente. Só que por conta do excesso de chuvas que a gente tem na região, ele é lixiviado, né? Então, nós temos aí a questão dele ser ácido, tá? Então, o salmourão ele pega o Brasil Central. É onde hoje nós temos esse mar de soja aí no Brasil Central, tá? Esse solo salmourão, ele é um solo que, com a ajuda da tecnologia, ele passou a ser amplamente utilizado a partir da década de 80, né? Com a calagem, onde a gente vai fazer a correção desse pH do solo, e com a irrigação, onde nós temos ali a correção da chuva, né? Porque nós temos um período de seca, né, nessa região. Então, com isso, nós começamos a produzir, né, voltar para o mercado externo. Ah, mas por que não plantou café? Porque a gente tem o período da seca. Porque todo o investimento que foi feito nessa região aqui, gente, ela foi feita pelos americanos e europeus, né? E era para voltar para o mercado deles, era que eles queriam que a gente plantasse, né? Aí entra a soja. Hoje o maior comprador, né, o maior parceiro que nós temos para toda essa comercialização que acontece aqui é a China. Essa soja vai principalmente para a China mesmo. O mercado chinês ele compra para usar como ração para gado, né, deles lá. Bom, aqui começa com a parte 2. Essa parte 2 aqui que eu falei para vocês que já entra em mais para Enem, tá? Aí no próximo horário a gente continua a partir da pedologia, tá? Quem não assinou a lista de presença, a gente assina lá, tá? Não esquece não, que senão depois dá problema na hora de eu preencher a presença lá. Tranquilo? Gente, alguma dúvida do que a gente viu aqui? A parte técnica foi, que é a chata, sabe? Essa é a mais chatinha, é decoreba. Você poderia enviar para a gente a apresentação de slides? Envie. Eu vou enviar assim. Obrigada. Nada. Tranquilo então, gente? Então tá bom. Até daqui a pouquinho. Abração para vocês. Tchau.